segunda! É segunda? É segunda. É segunda-feira, estamos no ar com mais outras notícias, o melhor programa de todo o Sistema Solar comigo, Daniel Zucco e ela, Carol Coder, que está diretamente de Santa Clara, lá na Califórnia. Califórnia que ela tá? É, Califórnia. Na Califórnia. Mas hoje ela não vai entrar ao vivo aqui no telefone, mas ela está preparando várias coisas muito bacanas de tecnologia. Ela vai entrar direto de lá, vai passar a semana inteira lá, ou seja, eu estou a semana inteira em carreira solo, e aí vocês me ajudam, beleza? Hoje o tema é muito legal. Hoje é dia de Ministério Público do DF e territórios, apesar de que não existe mais território no Brasil, mas MPDFT. E hoje eu vou falar aqui com a Luciana Asper, que é procuradora e é promotora. Eu sempre falo procuradora, por algum motivo, um bug na minha cabeça. Então estudem, meninos, senão vocês vão acabar como locutor de rádio. Que ela é do programa Cidadão contra a Corrupção e mais um monte de coisa que ela vai explicar pra gente aqui daqui a pouquinho. Hoje a gente vai falar sobre corrupção. O que é corrupção? Como fazer para acabar com a sua corrupção? Para combater, para prevenir e muitas coisas mais. Então participa aqui pelo 996861001, 996861001. Lembrando que todo mundo que participa concorre a kit Transnotícias, convite duplo para o lançamento do CD Tomahawk 3, que vai ser no dia 16 de maio, às 21 horas, no estádio Bar Music, e também um vale sobremesa na Petit Gelateria. Isso é um prêmio só. O outro prêmio é um vale combo individual do Balde M no BFC, que é o melhor frango de todos, e você escolhe qual bode você quer. Chicken Classic, Wings Special ou Mix, mais um molho especial, mais batata frita individual, mais uma bebida nas unidades de Águas Claras, a Norte P21. Beleza? Ou você, quem ganhar, escolhe aonde que você quer ir. Participa aí, 996861001. Vamos de música, já já a gente volta. Não sai daí que hoje o tema é muito legal. Eu sempre falo procuradora, todas as vezes. Lembra que a gente tá na live, tá? Tá. Então, o que eu falo dessa questão da política de representatividade, né? Eu acho que é a pior coisa que tem. Eu já entrei em debates acalorados sobre isso. Eu vou dar um exemplo. Reforma trabalhista. Qual a sua opinião sobre a reforma trabalhista? Eu falei, cara, minha opinião, eu vou dar uma opinião genérica. Não vou entrar a fundo porque eu não conheço o texto a fundo, não estudei o texto, mas minha opinião genérica é: vai ser bom pro país? Se vai ser bom pro país, vai tapar um buraco, vai sobrar dinheiro, tudo bem. Mesmo que, mas você vai perder seus direitos, tudo bem. Tudo bem. Mesmo que isso me leve a ser prejudicado, aspas, individualmente, é bom para o coletivo, então eu apoio. Eu penso assim, jornalistas as pessoas são muito, perderam, precisam mais usar o diploma. É bom para a sociedade isso? Você vai ter mais argumentos, pessoas com base, um economista falando de economia e não um jornalista transcrevendo sobre economia. Se isso é bom para a sociedade, mesmo que isso me prejudique como jornalista, eu defendo. Isso. Eu quero que isso aconteça. Mas é isso que é o mais difícil, né? As pessoas conseguirem sair do seu conforto, dos seus hábitos, dos seus direitos, para buscar também, né? Sim, mas o que é que é muito relativo, mas para buscar algo melhor. Você não quer abrir mão de nada, mas quer que as coisas mudem. E nada muda sem você abrir mão de nada. Para cada escolha, você tem que ter uma renúncia. Tem que ter uma charge em inglês, ela funciona no inglês, que é Who Want to Change. Não, Who Want Change. Aí todo mundo quer. Quem quer mudança. Aí Who Wants to Change, aí ninguém quer. Né? É exatamente isso. Exatamente isso. Você quer de uma forma milagrosa. E não existe milagre. De cima para baixo. Ninguém tem que fazer exatamente. Nada. Tem que vir de cima para baixo, pronto. Isso é uma fato é que isso aí seria excelente, né? A gente quer que as lideranças... Só que a gente só vai ter liderança com o espírito da probidade, da honestidade, tudo que a gente deveria ter... Quando a gente começar a ser assim. Porque a gente precisa injetar no sistema pessoas assim. Tem né? Como é que é o nome dele, gente? O filósofo lá da USP, o careca, é o... Carnal. Não. É o Clóvis de Barros. Clóvis de Barros, ele diz o seguinte: não existe divisão de nós e eles. Não somos nós e eles são políticos. Somos toda sociedade. Eles são literalmente um resumo de nós. Com isso daí eu brinco que eles não vêm de Marte, nem de Júpiter, nem de lugar nenhum. Parte, a gente tem cerca de 16
milhões de servidores públicos no Brasil inteiro, você tem uma ideia. Federal, municipal, estadual. De onde vem essas pessoas? E eu acho coisa pra caralho. Eu tenho minhas opiniões sobre o serviço público. Isso? Eu acho que o serviço público deveria ser carreira de Estado. Eu não entendo um Não, concurso público para jornalista. Eu nunca entendi isso, nem nunca vou entender. Por quê? Cara, o jornalismo vem do mercado. O mercado lida muito bem com isso e sabe fazer. Por que? Não, é pior que muda a mentalidade. Público, aí muda a ele mentalidade. Não, mas é horrível isso. Não, porque o servidor público é isso que é totalmente distorcido. O servidor público deveria ser quem faz o quê? Além. Quem serve. Além, claro, servir, além. Virou, além. Desculpa o termo que é forte, mas virou incubadora de vagabundo, sabe? Aquela coisa assim, eu quero trabalhar pouco, ter 3 meses de férias, em alguns casos tem mesmo. É claro que não são todos, eu não tô... Mas isso tudo tem que mudar. Isso tudo tem que mudar. Mas você vai mudar o quê? Quando você tiver uma cidadania ativa. E a cidadania ativa é quando o quê? Quando ela começa a pagar o preço de que tudo não funciona. Porque o brasileiro ele não quer pagar o preço que tudo não funciona, que o Estado não funciona. Ele quer arrumar atalhos pra passar por cima do que não funciona. Exatamente. Então, as coisas não vão funcionar dessa forma. Porque não tem ninguém enfrentando o sistema. Eu não tenho ninguém só o antitérmico, eu não tenho ninguém enfrentando o sistema. A gente vai buscando eu acho soluções, entendeu? Por exemplo, quando paliativos de trabalho, você fala, meu direito. 13º é um direito. Surreal. No papel é seu direito, mas é um privilégio, porque só existem 12 meses. Não, exatamente, o que tem a ver? Só existem 12 meses. O que o empresário tem a ver com isso? Por que você tem que pagar 13? E aí o que acontece? Seu salário diminui porque o empresário descontou o seu salário. É isso que eu falo, que a gente tem que pensar. Mas é direito. Não, é direito que está no papel dizendo que é um direito trabalhista, mas na verdade é um privilégio. Existe uma coisa que a sociedade se esquece. Ela quer saber muito de direitos. Ela quer entender os direitos. E não oferece nada, né? Mas não entende que direito nada mais é do que o fruto do dever cumprido. Espetacular. Estamos de volta. Lembre-se de participar do 996861001, concorrer a vários prêmios, CD, show de lançamento do CD Tomahawk, mais sobremesa na Petit Gelateria, mais vale combo individual no Balde M do BFC, beleza? A Luciana Asper, que é promotora, falei direitinho agora, promotora do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, do programa Cidadão contra a Corrupção e o que mais, Luciana? Bem-vinda. Obrigada, Daniel. É o seguinte, a gente começou com essa iniciativa de levar uma conscientização a respeito do que é a corrupção e de como é que um cidadão comum, desde uma criança pequena a um idoso, pode enfrentar esse problema. Para dentro das escolas, dentro das comunidades, através de ações sociais. E o fato o Ministério Público vai até os lugares conversar com as pessoas. Exatamente. Ele vai despertar essas reflexões e conscientizar de que existe um poder dentro de cada um de nós para enfrentar esse problema, né? Mas isso não é meio óbvio assim? A gente tem um poder de 4 em 4 anos, é um deles. Fora todos os outros poderes que o povo tem na mão, o próprio Ministério Público, em todas as suas esferas. Você tem o poder de você fazer pressão no seu político, de você denunciar o que precisa ser denunciado, de você... Cara, é utópico a ideia da democracia, né? Do povo para o povo, pelo povo. Mas é isso mesmo. Exatamente. O fato é, a gente precisa se lembrar desse pressuposto, né? Que todo poder realmente emana do povo. E ele emana do povo através de ação ou de omissão. E o que a gente está colhendo hoje dessa corrupção que realmente tomou conta do nosso país, nos levou a uma crise econômica terrível, política, ética, é fruto de escolhas. Né? É fruto de escolhas que nós fazemos por todos os dias. Ou seja, é necessário a culpa, tipo assim, o Brasil está assim, a culpa é minha. A gente precisa entender que nenhum direito se conquista ou ele ganha vida simplesmente porque ele está no papel. Ele não pula do papel e ganha vida. Ele vai se tornar real quando você é um cidadão que cumpre os seus deveres. E cidadania vai muito além de votar de 4 em 4 anos. Cidadania é exercer deveres, né? É cobrar de quem está te representando, mas também é saber quem você vai escolher. Em relação à corrupção, o que acontece? A gente passou muitas gerações arrumando desculpas para quebrar regras.
o Estado não funciona, então, portanto, eu vou encontrar a minha forma, o meu jeitinho de passar por cima desses problemas. Eu não consigo o meu alvará, eu não consigo o meu habite, eu não consigo os meus benefícios, eu não consigo uma vaga no trânsito, uma vaga para estacionar, então eu subo em cima da calçada. Eu não vou enfrentar os problemas da forma como deveria. E o que a gente não entende é que isso é uma grande autossabotagem que nos leva a esse país corrupto. Como é que eu vou ter esses gestores, esses líderes, esses políticos probos, extremamente comprometidos com o povo, se eu não estou semeando, cultivando... Eu quero que ele cumpra todas as leis, mas eu também não vou cumprir as minhas. Não, a questão é de onde é que vem essa pessoa. Né? A corrupção você só rompe ela em duas pontas. Né? Você tem os gestores, os servidores públicos aqui, que em razão de uma dificuldade podem exigir uma propina para facilitar o processo, e as pessoas chamam isso de despachante, contrata um despachante que vai pagar 10 vezes a taxa que o serviço administrativo cobrou, e ele se diz, não, eu simplesmente paguei um despachante. Então você tem a administração pública de um lado. Do outro lado tem a sociedade civil que se relaciona com o Estado. E aí essa pessoa aqui, ela tem duas opções. Ou ela se submete, ou de repente uma espera muito maior, enfrenta o sistema, entra na justiça, busca os caminhos legais para enfrentar aquele problema, ou ele paga a propina. É uma questão de mercado, na minha cabeça. É uma oferta e demanda. Se você não contrata, se você não paga propina para ninguém, se ninguém paga propina para ninguém, o cara que cobra propina uma hora some. Exatamente. Oferta e demanda. É. Se você vende sapato e ninguém compra o seu sapato, você vai fechar a sua loja. É simples assim. Né? Eu acho que é uma questão de mercadológica. Então, até. o que a gente está buscando? Fortalecer a sociedade para que nessas duas pontas eu tenha pessoas com musculatura tal que ela não vai vender a sua dignidade por um interesse. Entendeu? Ela vai estar forte. Se ela passou a vida inteira fazendo tudo que é certo, ela não colou na prova, ela não furou a fila, ela não plagiou o trabalho, ela se submeteu às provas, aos concursos, a submeteu ao tempo de espera de uma licença. Se ela se submeteu a tudo, ela está disposta a pagar o preço das dificuldades, que é especialmente quando você lida com o ecossistema corrupto, né? Ela não pagou a minha entrada, ela pagou a cheia. Ela vai desenvolvendo musculatura para lá na frente, em coisas maiores, ela não ceder. Agora, quem não desenvolveu a musculatura a vida inteira, como é que o cara vai chegar? De repente, ele surge um emprego, olha, aqui você vai calçar, anota aqui você vai dizer que tem tanto, pagar 10, você volta 2 e tal, foi o que garantiu. Se a pessoa não desenvolveu isso como uma coisa natural para ela do dia a dia, facilmente ela vai ceder, né? As pessoas falam com o peito cheio, nossa, eu não me venderia por nada, eu não me venderia por milhões, e fica qualquer churrasco hoje, qualquer festinha, o assunto é os grandes Eu não os me grandes venderia corruptos. por nada, mas é o cara que falsifica a carteirinha. Falsifica a carteirinha. Para entrar no cinema. Chega... mas é muito caro. Se fosse mais barato, é o cara que compra o CD pirata. Né? É o cara que faz qualquer dessas coisas que acha que é bobeira. Tem uma frase que uma vez eu vi, é o seguinte, você está reclamando dos políticos que roubaram bilhões, mas na primeira oportunidade de receber o troco errado, que seja 50 centavos, você não volta na loja e devolve os 50 centavos. Ou seja, você teve a oportunidade de roubar 50 centavos e roubou. O outro teve a oportunidade de roubar 50 bilhões e roubou. O problema é que você é um ladrão pobre. É só uma questão de oportunidade. A gente não pode dizer que não faria nada, a não ser quando surge a oportunidade. Então, a cada oportunidade que nós temos, a gente tem que checar o nosso sistema de freios, né? Como é que nós estamos. E aí são coisas, às vezes, tão banalizadas que a gente não percebe, que é o caso da meia entrada. O que não se percebe quando você compra a meia entrada, por exemplo, é que o seu filho nunca vai pagar a meia entrada, porque o empresário ele teve que considerar como preço cheio a meia, que todo mundo paga. Ou seja, a gente paga hoje em dia inteiro e dobro. Todo mundo. A exceção paga o dobro, a maioria paga essa meia, e os estudantes nunca pagam a meia. Porque virou... Então, existe um ciclo vicioso que não tem como. Cada escolha que a gente faz vai voltar pra gente. Quer outro exemplo? A violência. As pessoas acham que não tem nada, né? Que a segurança pública, vítimas. Aí eu falo, pois é. Né? Ninguém gosta de sair para trabalhar às 5 da manhã, às 6 da manhã, pegar ônibus e ser assaltado pelo celular, não é? Mas as pessoas não pensam duas vezes
ao comprar um celular na esquina ou na internet sem nota Tava muito fiscal. mais barato. Sempre tem uma desculpa, né? A gente tem muitas desculpas. Ou mandar arrumar um telefone celular e não ter a menor ideia de onde vem aquelas peças. E você se omitindo dessas coisas, não tem como ela não voltar pra Não só celular, a pessoa que você... compra pneu em borracharia, que Sim, às vezes todo ninguém tipo, sabe a todo tipo de procedência, coisa que roda, você sabe. Peça de carro, né? Qualquer coisa assim, não, mas é porque é um borracheiro lá, cara, e aí? De repente não foi o borracheiro que roubou, mas ele recebeu de alguém aquilo lá. Né? O fato é que são coisas que foram tão banalizadas que a gente acaba perdendo a noção do quanto nós estamos nos sabotando com isso tudo. Eu gosto de ser um pouquinho mais na ferida, assim. Quando você compra, tem uma relação comercial, acho que as pessoas até começam a entender, mas enfim, você que tem mais experiência, que está indo nos lugares, pode até responder isso. Mas eu penso coisas ainda mais simples, como caixa rápido do supermercado, 10 volumes, aí neguinho entra lá com a cestinha cheia. E se alguém reclama, o cara, vai cuidar da sua vida, você não tem nada a ver comigo porque eu tô com pressa. Cara, mas tem uma regra aqui. E às vezes o próprio estabelecimento fica constrangido de fazer cumprir a regra do próprio estabelecimento. Fica dizendo lá 10 volumes e tem neguinho com um cestinho cheio, que você tá vendo que tem 30. E aí, eu já passei por essa situação de eu chamar a atenção de uma pessoa que estava atrás de mim. Eu falei, olha, a senhora tá, aqui é fila só para 10 pessoas. Vai tomar conta da sua vida, me deixa você sentar. Você está na minha frente, eu não estou nem te atrapalhando. Aí eu chamei o cara do supermercado. Falei, olha, tá acontecendo isso, assim, assim, assim. E, mano, o cara não sabia o que fazer. Porque ele começa a ficar com medo de ter textão no Facebook. Eu falei, cara, mas é fazer cumprir a regra. Tão simples. A questão é essa. O que a gente quer, quanto mais pessoas estiverem realmente fazendo o que é certo e construindo essa nova fundação para o Brasil, que a gente sempre usou a desculpa de que a corrupção está no DNA do brasileiro, né? A gente precisa realmente mudar, exatamente isso. Falar, não tá, porque a cultura eu faço todos os dias. Então a gente tem um DNA de ruptura, um DNA de chega, de basta. Um país próspero como o nosso, um país que tem tudo para ser número 1 em todas as coisas. Qual é a dificuldade que a gente tem? A natureza, a criatividade das pessoas. Tem alimento, a gente tem água, tudo bem, o déficit tem água, mas em teoria a gente tem água, tem alimento, tem gente que gosta de trabalhar de verdade. A gente só está nesse caos de 14 milhões de empregados no Brasil por conta das nossas escolhas. Corrupta, sim, a gente tem que entender isso. A pessoa vai na consulta médica, ele acha normal o médico pedir a cobrar com nota ou sem nota. Você, além de aceitar a história do sem nota, não tem coragem de falar com o médico. Isso é um absurdo, entendeu? Então a gente tem que fazer... A gente tem que fazer o controle social. Além de você falar, é claro que eu quero com nota, mas de falar com o médico, olha, meu senhor, o senhor deve odiar a corrupção, né? O senhor odeia esses corruptos que desviam bilhões. Mas por que o senhor cobra 2 preços diferentes? E está sonegando imposto. Quando pagar imposto é um dever do cidadão. Mas muita gente vai falar que esse discurso é utópico. Isso é utópico, porque não adianta nada eu pagar e não ver nenhum benefício acontecendo. Eu pago meu IPVA, porque eu sou obrigado, e o eixão cai. E alagamento e tudo mais. Então isso é muito utópico, porque aqui no Brasil, se você não der um jeitinho, você não consegue nada numa fila de hospital, num cartório, numa secretaria da vida, em qualquer lugar. E aí? A questão é, a gente dava essa desculpa há pouco tempo atrás, de que não dava em nada, que tudo dava em pizza. A gente tinha essa justificativa, né? Hoje a gente não tem mais. Hoje existe um Estado que está dando uma resposta. O Estado está dando uma resposta. E essa é uma oportunidade que nós temos de fazer essa virada. Que ainda a gente está muito longe do que a gente almeja em termos de justiça, em termos de repressão aos grandes corruptos. A gente está muito longe ainda. Mas a gente deu um salto gigante da impunidade total para uma repressão realmente inicial, acho que e de destaque no mundo inteiro. Então a gente precisa falar assim, nossa, o Brasil hoje, eu não posso mais usar a desculpa de que a corrupção não dá em nada, dá em alguma coisa. E aí a questão é saber o que eu estou fazendo a respeito disso. Porque se eu continuar com as desculpas, e eu posso fazer isso, o fato é, eu simplesmente vou cada vez me enterrar mais. Eu preciso entender que, na verdade, eu tenho essas desculpas todas. Não me dá nada em troca, o dinheiro todo desviado. Ok, mas de onde virão
Que exemplo você está dando? De onde virão esses gestores probos? Eles vêm de Marte, de Júpiter, eles são importados. Não, eles saem do nosso seio, somos nós que escolhemos, e teoria, a gente tem que ser responsável por isso. Eles não compraram aquela cadeira lá, alguém votou para eles estarem lá. Exatamente. Em teoria, eles não compraram, quem sabe, sei lá, né? Mas alguém votou, nós, para eles estarem lá, ou seja, eles são representantes. A gente poderia, inclusive, não votar nesses caras que a gente sabe, não, mas é porque ele vai regularizar meu lote, ele fez muito por mim. Meu amigo, enquanto você pensar só em você na hora de votar, você está dando carta branca, na minha opinião, para que o político pense nele também, né? Vocês estão agindo igual, ele está te representando da melhor forma, pensando individualmente apenas. E eu ainda penso o seguinte, se a geração de 20 anos atrás tivesse tido uma consciência de rompimento com a corrupção, hoje nós não estaríamos vendo isso. Perfeito. Hoje a gente tem a oportunidade de romper com isso socialmente, para daqui a mas isso não vai mudar nunca. Vai, meu amigo, talvez você já esteja morto. Mas daqui a 20 anos, daqui a 30 anos, vai ser uma outra visão. Olha, a Alemanha fez isso, Japão exatamente. fez isso, França fez isso, Canadá fez isso. Há 30 anos, um exemplo que eu adoro, a Austrália, há 30 anos, estava quebrada, assim, não era nada. Hoje é o país, um dos que mais se desenvolvem, né? Tem até um apelido na Austrália, né? Que dizem que é o Brasil que deu certo. Né? Porque o clima é muito parecido, foi uma colonização cruel como a nossa, mas deu certo, porque o povo lá resolveu. A questão a gente precisa tirar essa capa de colonizados e precisa vestir uma identidade. E que identidade é essa que a gente quer? Você falou perfeito. Basta começar em algum momento da história a construir uma cultura diferente. Eu também trago esse exemplo de 30 anos atrás, aquela novela Vale Tudo. Aquela novela ela retratava exatamente o que a gente vê até hoje. Que sempre, né, o malandro que se dá bem em tese. Isso aí é a coisa mais absurda do mundo, porque não tem como você não fechar o ciclo, aquilo volta pra você. É o que a gente está vendo hoje. Aí, há 30 anos atrás, aquilo estava bem retratado. Será que se a gente tivesse tomado uma coragem, uma ousadia para enfrentar o ecossistema corrupto e começar a fazer escolhas diferentes, pessoais, eu não estaria vendo outra coisa? Não. Aí agora a gente tem 30 anos depois, aquela paródia do Marcelo Adnet, Vida Corrompida, que mostra que, na verdade, a gente fez o quê? A gente foi aprimorando a nossa quebra de regra, a nossa violação das regras de conduta sociais, e não é à toa que a gente está colhendo o que a gente está colhendo hoje. Né? A gente precisa desenvolver pessoas que vão estar prontas para romper a cadeia da corrupção. E não é só no voto. O voto, eu acho que é um dos inúmeros braços desse octopus aí. Eu acho que se a gente mudar a ideia da corrupção no dia a dia mesmo, a gente não permitir a corrupção, o jeitinho do mal, porque eu acho que tem o jeitinho do bem também. Que a gente é especialista nisso também. Mas se a gente não romper com isso, se isso não for parte de nós, a gente realmente daqui a 30 anos a gente vai estar discutindo isso de novo, assim, e não tratando como história. Um exemplo, um servidor público, e eu vou dar esse exemplo porque eu ouvi pessoalmente de um servidor que tinha acabado de ser nomeado para determinada área, em determinado órgão, e era uma área de controle, e quando ele chegou lá, ele falou, cara, mas isso aqui tá errado, não, pera lá, isso aqui tem um buraco aqui. E aí os mais antigos falaram, ô novinho, não mexe com isso não. Deixa quieto, não mexe com isso, todo mundo sabe, todo mundo já viu, mas não mexe com isso não, que você só vai se prejudicar. E essa cultura dentro do serviço público, daquele órgão especialmente, e o que eu fico mais de cara o servidor público não tem estabilidade exatamente para não correr o risco de fazer um troço desse e ser demitido, porque numa empresa privada, se o cara denuncia, ele está na rua. O servidor, não. Ele acaba sendo deslocado para um lugar onde ele não vai poder prejudicar ninguém, que ele não vai poder fazer nada. Mas imagina se todos os servidores que sabem, fizeram o mesmo, eles vão pegar e transferir todo mundo para Carabró? A questão toda é a gente ter pessoas cada vez mais fortes, com esses valores muito sedimentados, para que elas possam, então, ter um maior número para se juntar e enfrentar o sistema. E não adianta, a pessoa ela tem que saber que se ela ceder à pressão dos demais ali, ela está se omitindo e ela está fazendo parte, ela está dando mão à corrupção também. Ela tem que entender que ela precisa ter a força dela, se impor
e arriscar. Hoje em dia, a gente pode acreditar nisso, então, e a gente está vendo mudanças. Hoje em dia, empresários, microempresários, então, não estão mais cedendo, com tanta facilidade, aos fiscais que exigem propina. Molhar a mão. Eles estão sentando e falando, ok, a nossa reunião a gente não faz sozinho, eu estou gravando a reunião, pois não, qual é o problema aí para o senhor me dar a minha licença sanitária? Qual é o problema? Vamos ver. Então a gente precisa começar a ter essa ousadia, essa coragem de falar, eu não vou pagar, eu não vou aceitar, eu não vou me submeter. O servidor público, da mesma forma, ele olha ali uma norma que ele não consegue cumprir. Está errado, tem um furo, não está cumprindo. A maioria dos colegas está passando por cima e está cobrando uma propininha para resolver o problema. Esse cara nem está cobrando, está só fazendo vista grossa. Assim, eu sei que alguém está fazendo merda, mas eu vou ficar na minha. Ignora. Aí a conivência, ela é o que ocasiona... Né? Você está sendo cúmplice. Ela ocasiona exatamente tudo que a gente está vivendo. Você precisa de pessoas que vão ter essa ousadia, a coragem de falar, eu sei que é difícil, e até porque a nossa geração é que vai ter que pagar esse preço. A gente vai ter mais dificuldade porque a gente está com o sistema realmente corrompido. Onde você vai, existem caminhos, brechas, atalhos para você resolver a coisa da forma errada. Mas sabe, você falou em geração, eu vejo muito, principalmente nos mais jovens hoje, isso é natural da juventude também, achar que sabe de tudo, mas na verdade tem um monte de coisas ainda a aprender. Por exemplo, você falou ainda há pouco da novela Vale Tudo, eu automaticamente me lembrei do Sassamutema. Eu acho uma pena que os jovens de hoje nunca tenham assistido essa novela chamada O Salvador da Pátria, que tinha o Sassamutema, que era um analfabeto que foi colocado na prefeitura, se não me engano, na época, né, daquela cidade lá, que era um fantoche, um monte de coisa aconteceu e ele nem sabia. Né? Ele era tão inocente nessa história quanto a população ali. Mas eu acho que é um super exemplo do que pode acontecer, e olha só, como pessoas despreparadas e todo mundo vendo acontecer e achando graça, ou então se usando daquilo, porque aí todo mundo viu o Sassamutema, que era um inocente, coitado, era um analfabeto da roça, aí todo mundo quis ganhar em cima dele, né? Ah, é ele? Ah, então vamos ganhar, né? Eu acho uma pena que as pessoas hoje ou não lembrem dessa história do Sassamutema ou nunca tenham nem ouvido falar. Daniel, até o fato de a gente estar aqui é essencial para essa mudança de cultura, porque você precisa criar uma agenda, né? Quando eu estou falando de geração, eu estou falando desse nosso momento agora, da primeira infância ao idoso. Acontece que chegou. Quem está vivo agora vai ter que fazer essa transição, vai ter que fazer essa ruptura, vai ter que pagar o preço de começar a dizer não à corrupção para construir um futuro melhor. E eu vou te falar que se a gente realmente se unir, se propor a isso, se essa for uma agenda, se eu vender a honestidade, se eu vender a integridade como um artigo de primeira necessidade básica que a gente precisa para sobreviver, não é nem mais uma questão de luxo, não. O Brasil precisa da honestidade para sobreviver. A gente não aguenta, nós estamos no fundo do poço. Se a gente for olhar, nossos índices são inacreditáveis. Agora, se eu não fizer isso hoje, numa geração que tem o fôlego de esperança, que é as operações que está movida que estão acontecendo, a gente tem hoje um retrato transparente da corrupção. Ela não está mais obscura aos nossos olhos e nem a gente pode ficar dando desculpa que dá tudo em pizza. Não. Agora a gente tem uma corrupção que está transparente, a gente sabe os valores, a gente sabe o impacto, a gente sabe como é que isso afeta a nossa vida e todo mundo está falando disso. Então é esse momento em que está a flor da pele que a gente não pode deixar todo passar. Mundo está falando, mas será que está todo mundo trabalhando contra exatamente. isso? A questão é essa. Cada um de nós precisa entender que chegou o momento de eu dar minha contribuição. E que se eu não der, não vai ser o vizinho, não vai ser o político, não vai ser o jovem eleitor que vende o seu voto por uma cesta básica que vai resolver o problema. A gente costuma culpar duas grandes pessoas pela corrupção. Pobre ou político. Ou a gente culpa o político que desvia os bilhões, ou a gente culpa o necessitado que vende o voto dele por uma cesta básica. Eu pergunto, onde é que nós estamos nesse caminho aí? Eu estou construindo
A gente tá... E eu estou fomentando... Onde nós estamos? Nós estamos batendo boca no Facebook. É isso que nós estamos fazendo. Aí a questão é exatamente de tomar consciência da oportunidade que você tem. E não é tão difícil assim. A gente precisa só ter a ousadia, a coragem de falar, eu não vou. São coisas assim, até mesmo, a gente está tão acostumado a fazer errado. Você deu o exemplo do CD pirata, da camisa do time pirata. É tão mais fácil. Agora, o que eu tô plantando quando eu me O problema é que ainda vai isso? ter gente que vai falar assim, mas se eu não comprar, o cara tá desempregado, a única forma dele arrumar um emprego. Não, meu amigo, se o cara tá desempregado, vamos tentar mover a sociedade para que ele tenha mais oportunidade de emprego e não precise fazer uma coisa ilegal, porque ele só faz a coisa ilegal porque tem gente que compra. Mais uma vez, eu acho que é mercadológico. O cara só vende o CD pirata porque tem quem compre CD pirata. No momento que ninguém mais comprar o CD pirata, o mercado rui. Ele não vai vender uma coisa que ninguém compra. Ele não vai vender a camiseta do Flamengo pirata se ninguém comprar. Eu tenho que chamar um break agora e a gente volta já. Participa aí do 996861001. A gente está ao vivo também pelo Facebook Transamérica Brasília. Entra lá e mande todas as suas perguntas e considerações. Transamérica, 12h35. Eu vou até tirar essa música daqui porque a gente não vai ter tempo de tocar música. Tá bom, tá. Ó, tem gente falando aqui, a Kátia Coelho falou, parabéns, doutora Luciana, excelente promotora de justiça, excelente tema. E a Larissa Veludo mandou um textão aqui, que eu acho que o Zuco vai ler na próxima, quando ele voltar. Gostei de você. Eu também, Daniel. Vou te falar, você tem uma percepção muito clara disso tudo. Além de ser uma pessoa bonita, de verdade, eu acho que isso... Você fala muito bem, então assim, e apaixonada, né? Isso é legal. Quando você fala sobre isso, é legal. Isso é muito legal. Tem que ser. Porque muitas vezes, ainda mais, muita gente vê também a promotor, tá lá longe e tal, Você tem que estar perto do povo. E muita gente, e às vezes até o próprio agente público interioriza essa distância. E fala de um jeito que ninguém entende, se coloca de um jeito não, porque eu sou promotor. Você e você somos iguais. Todos iguais. Eu sempre faxineiro. eu penso assim, todo mundo igual, cada um com a sua função. É um dos motivos, por exemplo, que... E é por isso que eu consigo falar, porque eu considero todo mundo igual. Se eu tiver, Aí você me bota lá numa plateia com um monte de empresário, não sei o que, você bota com o pessoal lá do Sol Nascente, eu vou falar do mesmo jeito. Por isso que eu chamo todo mundo pelo nome. Eu nunca chamo pelo título. Exatamente. Mas a gente não tem isso. A gente não tem título, a gente tem uma alma. A gente tem... Nós somos pessoas, cada uma exercendo uma função diferente, que todas se completam, né? Sabe, o cara deixa... No jornalismo, né, cara? Durante 8 anos eu cobri Câmara lá no Salão Verde. E assim como o cara deixa de ser o João e vira o deputado... Ele interioriza isso. Isso, aí ele se distancia. Isso vale pro jornalista também, porque eu não era mais o Daniel Zucco, eu era o Daniel da Globo. A Globo virou um sobrenome. Eu falei, não, mas não é meu sobrenome. Estamos de volta! E a gente vai voltar direto, porque tem muita participação e tem muito assunto para falar, mas antes de eu ler as participações, eu queria perguntar para a Luciana, quando vocês vão nas comunidades, quando vocês vão nas escolas, vocês percebem que a população... tem essa consciência do que é a corrupção, tanto a corrupção grandona que a gente vê no noticiário, como essa corrupção diária nossa? Bom, a gente já experimentou de tudo, mas assim, o que... As pessoas ainda surpreendem. Isso que eu estou fazendo é um crime também? Não, as pessoas elas relativizam porque é conveniente, relativizar, né? A gente costuma dizer que a corrupção é todo acerto, é todo conchavo do qual eu não faço parte. Assim, meu filho é um doente, é uma vítima, o filho do vizinho é drogado. Se eu não fazendo parte, tá tudo certo. Aí eu tenho um monte de justificativa para isso, né? O outro é corrupto, eu simplesmente tô aqui dando um jeito de resolver o meu problema. Mas o mais importante não percebe que uma coisa alimenta a outra. É um despertar dessa consciência, né? De que para cada direito tem um dever, para cada escolha eu tenho que fazer uma renúncia. Eu não posso esperar que esse país probo, em que tudo funcione, ele vai surgir do nada. Ele vai surgir
de uma semeadura que cada um de nós estiver disposto a fazer. E eu acho que é esse momento histórico que a gente tem para fazer isso. Eu não sei se a gente vai ter outro. Então a gente tem que estar disposto a pagar o preço. Eu falo que é um investimento. A gente não investe, a gente não junta dinheiro para comprar uma casa, a gente não junta dinheiro para comprar um carro, a gente não junta para comprar um celular, seja lá o que for. Hoje a gente tem que saber que começar a dizer não a esses atalhos, às facilidades, ao que todo mundo faz, né? É uma questão de sobrevivência. É uma questão de investimento, né? Hoje o Brasil ele é considerado, ele está em 61 de 63 países avaliados em termos de competitividade. O que isso significa? Significa que só é pior investir no Brasil do que na Mongólia e na Venezuela. Então, o que isso está gerando? Está gerando um desemprego absurdo. Eu fui numa formatura outro dia de engenharia, 200 formandos, tinham 2 empregados. Aí os jovens precisam realmente saber o que eu estou fazendo para que amanhã, quando eu me formar, eu tenha um emprego. Se eu tenho interesse em investir aqui, por que existe essa fuga de investimento do Brasil? Porque o empresário ele não consegue calcular o risco-retorno dele no Brasil. Não, e sem contar que a gente tem aí uma questão política, literalmente política e vou além, eleitoreira, que você, 200 formandos, 1% estava empregado, ou seja, 99% dos formandos de uma carreira de engenharia estavam desempregados nessa formatura que você foi. E as pessoas talvez não percebem que elas continuam sendo embaladas por números. Exemplo, mas agora, sei lá, antes eu tinha 20 faculdades de engenharia, agora eu tenho 150. Mas e os empregos? Cadê? Não adianta. E as faculdades? Será que os empregos às vezes até tem, mas o cara não confia naquela faculdade, não confia naquele formando, fala, cara, isso aí o cara inventou uma faculdade, tirou do chapéu para poder ter um número para se eleger, tá vendo? Eu dei faculdade, tá vendo? Eu dei, sei lá o quê, agora você pode fazer isso. Mas o problema é que o emprego... Dei crédito. O emprego não tem. O emprego não tem. As pessoas estão realmente desistindo de investir. Não é o ecossistema corrupto, né? Você gera uma fragilidade, uma falta de credibilidade nas instituições que você não consegue saber como você vai botar uma fábrica, abrir uma empresa, quanto que isso vai te custar, como é que eu vou vender meu produto, quanto vai custar aquele meu produto. Para quem que eu vou ter que pagar, que eu tenho que pagar para poder funcionar. Desde a construção de uma fábrica, eu preciso das licenças urbanísticas, ambientais, sanitárias, tudo isso. E aí eu tenho 2 possibilidades. Ou eu vou pelas vias corretas, e de repente eu me deparo com uma exigência absurda ou ilegal de um fiscal, e aí eu tenho 2 escolhas. Ou eu me rendo a propina que ele vai me oferecer em seguida, ou eu procuro a justiça para resolver o problema. Só que eu também não sei quanto tempo eu vou levar brigando contra isso na justiça. A gente tem hoje 74 milhões de processos correndo na justiça. Uma justiça totalmente abarrotada. E aí a gente tem que olhar esse processo. A gente judicializa tudo. Como é que a gente pode sobreviver com uma justiça assim, tão abarrotada? E com essa cultura de que tudo tem que parar na justiça. Tudo se judicializa. Ou seja, você fala que você busca direitos na justiça. Fala, eu sinto muito. Quando você procura o seu direito na justiça, ele já foi violado. Direito você tem a plenitude de fruição quando você cumpre deveres, a sociedade é plena em cumprimento de deveres, e aí você colhe aquele direito como fruto. Então, depois, o empresário conseguiu montar a sua fábrica. Mas ele não tem como manter bons profissionais ali, porque naquela região onde está a minha mina, que eu preciso explorar, onde está o meu mercado, eu não tenho educação de qualidade, eu não tenho hospitais para atender uma família. Então, o profissional ele fica ali 1 ano, depois ele vai embora. E ele desiste. A mercadoria chega no porto. Eu não sei quando, nem como, nem quanto para liberar minha mercadoria. São tantas incertezas, né? É quando a gente vê casos como teve na semana passada, um cidadão que fazia desvio da merenda escolar, põe ovo para esses meninos comer e desviava a carne, e é um cara que é reeleito. Isso que eu fico de cara, assim, cara, você já viu acontecer, você sabe. Você tem casos e casos aqui no Brasil que não faltam
de escândalo, de condenações, de tudo mais, e o cara entra na próxima eleição e é eleito de novo. A questão do voto consciente, eu acho que é a página que a gente precisa mais tocar nesse ano mesmo, né? O cidadão ele precisa entender duas coisas. Primeiro, que ele é responsável por conhecer a reputação, a história do candidato que ele está disposto a entregar seu voto. E hoje em dia a gente não pode dizer que não tem como saber. Porque as redes sociais estão aí para nos trazer a memória. Qual é o nome daquele aplicativo que você põe a fotinha do político e ele dá todos os processos? É alguma coisa de corrupção. Lembra a gente aí? Deixa eu ler aqui algumas mensagens. A Thaisa Neves aqui na live no Facebook escreveu. O Celso de Mendes mandou um oizinho pra gente. A Thaisa Neves, engraçado que as pessoas reclamam da corrupção, mas atitudes erradas partem do povo que cometem corrupções como falsificação de carteira estudantil, estacionar em vaga de idoso, ficar com troco. O Ailton Cruz também deu um joinha, muito bom o tema de hoje. A Kátia, parabéns, Luciana, excelente promotora. A Larissa Veludo, que legal essa live com esse assunto, concordo demais com vocês. A cultura da hipocrisia está cada dia mais presente, enche a boca para falar dos políticos corruptos, mas compra recibo de dentista para declarar no IR. Finge que está grávida para passar na fila preferencial. Esses pequenos detalhes fazem diferença. Vamos mudar a cultura do jeitinho, sejamos honestos para dar exemplo para os nossos filhos. O Lindomar também mandou um oi lá do Japão. Cintia Arruda, muito bom tema de hoje. J. Lei, minha corrupção começa no povo, tá? O jeitinho brasileiro, nada mais é que uma pequena corrupção. Gente, eu ainda defendo que tem jeitinho do bem, tá? Tem vários jeitinhos do bem. A criatividade brasileira é um jeitinho do bem. Você não pode se omitir quando tem uma situação que você sabe que vai gerar um prejuízo para alguém, né? Sabe, caso você falou da pessoa que compra recibo, que finge que está grávida, né? Vou dar um outro exemplo. O seu emprego te dá uma oportunidade de você tirar 1 mês, 3 meses de licença remunerada para estudar, para se tornar uma pessoa, um profissional melhor, ou seja, eu estou te pagando 3 meses para que você se torne um profissional melhor e volte melhor para servir aqui a minha empresa, o meu órgão, tanto faz. O que tanta gente faz? Tira essa licença, faz um cursinho de inglês meia boca e fica 3 meses de férias na Europa. É o que a gente mais erra. Eu conheço uns 15. Assim. Deixa eu ler mais participações aqui. Boa tarde, queridos e queridas Transamérica. O que vocês fazem quando estão tristes, chateados com a vida? Uso drogas. Não, mentira. Não faço isso. Não faça isso também. Só para melhorar um pouco, não precisa ser a solução do universo. Mandem beijos. Manuela Regina, Vivian e Gabi. Um beijo para todos. Um beijo para você, Saulo, também. Mano, toma um suco de maracujá e vai ao cinema, cara. Melhora. Bom dia, Daniel, tô aqui ligado no programa, quero o kit do UFC, Renato Carvalho está concorrendo. Boa tarde, Zuco, quero como está concorrendo Mauro Furtado. Quero o fim da corrupção e quero o UFC, o Eloy Arnaldi que fala. Boa tarde, gente, quero muito ganhar o UFC, Camila Rico está participando. A Camila Nunes também está participando. Boa tarde para o Barba Mais Lindo da Transamérica, muito obrigado. Sou Camila passando a deixar um alô. Oi, Daniel, quero o UFC e aproveitar para agradecer o atendimento do pessoal da Petitac, nota 1000, a Thaisa Neves, obrigado. Assunto excelente, sempre bom esclarecer sobre esses assuntos, pois se acha que corrupção é só na política. O Alexandre Nascimento também está concorrendo. Quem falou isso do assunto excelente, da corrupção na política, foi o Roberto Vale. Boa tarde, Daniel. É a Natália Gomes que fala. Estou passando para desejar uma ótima semana, que é como também ainda diz. Corrupção, já não acredito mais no Brasil. Num Brasil melhor, a corrupção já virou uma bola de neve. Pô, eu acredito, cara. Eu acho que depende só da gente. A Lanzilina Duque está participando também. A Esther de Almeida também está participando. Boa tarde. Corrupção é todo ato contrário à lei. Vamos corrigir o cidadão para esses atos não serem considerados normais. É o que diz a Gilce Alves. Boa tarde, pessoal. Podemos ser corruptos ou não no nosso dia a dia. E na época das eleições, os políticos saem das suas tocas. É o Maurício que diz. Cadê a Carol? Carol está viajando. Um amigo meu disse várias vezes que tinha fiscalização na porta do bar dele, querendo que fossem feitas modificações. Mas sempre havia morosidade. Depois, um intermediário sugeriu propina. Meu amigo disse que não. Eu acho engraçado as pessoas entrarem em uma fila para retorno e esperar, mas de repente entra um engraçadinho cortando fila. E às vezes atrapalha a saída e tudo mais. Aplicativo.
Como é que é? Como é que é? Detector de corrupção, é o aplicativo que eu falei ainda há pouco, que você põe... Cara, não precisa nem você parar na frente do político. Você botar uma foto dele no computador, no jornal, ele detecta e dá todos os processos. É espetacular. Exemplo grande no Espírito Santo, que a polícia entrou em greve e as pessoas começaram a saquear lojas. Quando apareceu nas redes sociais, muitos devolveram o que pegaram, porque se sentiram envergonhados. Será que o brasileiro está precisando de vergonha na cara? É o tio Silvio do Transporte Escolar que fala isso. Boa tarde, povo lindo. Boa tarde, Daniel. Menina Carol. Menos Estado e mais mercado, é o que diz o Lindomar de Toyoaki, no Japão. E fala que o mercado é muito forte, isso faz o Estado mais forte. E acaba com um gritinho, lá, falando aqui lá do Japão. Boa tarde, Daniel. Sou comerciante de 28 anos e afirmo que, com conhecimento de causa, a carga tributária do nosso país é exorbitante. Concordo com você. Se o comerciante for pagar tudo que o governo cobra, você fecha as portas. Infelizmente, o sistema nos obriga a dar um jeitinho. Você acha que eu, cidadão consciente, não gostaria de pagar tudo que é certo? A questão é utópica. O que eu quero não é o que acontece na realidade. Me desculpe a convidada, mas a realidade na prática é outra. Só quero uma carga tributária justa. Não disse o nome aqui, mas o que eu falo é, se a gente não começar agora, será que daqui a 20 anos a gente não muda, inclusive isso, coloque os políticos, as pessoas que decidem a carga tributária lá, pessoas formadas nessa nova leva da sociedade, que já pensa não em receber por fora e tudo mais. Eu acho que é uma construção, gente. Não adianta, uma lei, ela não muda a cultura. A lei ela pode mudar uma regra de fiscalização, seja o que for, mas não muda a cultura. Então não adianta nada você colocar baixar a carga tributária, porque quem sonegava com a carga tributária alta vai falar, opa, agora vai sobrar ainda mais. Né? Eu vou sonegar menos, porque a carga é menor, então eu vou... E o cara ainda vai achar um jeito, porque é cultural. Bem, é a forma que eu enxergo a coisa. O Juliano Mesquita... cadê... Colocou, quase disse, analfabeto na presidência. Não, mas é porque eu me confundi mesmo, vocês não entendem. Boa tarde, muito interessante a parceria Transamérica com o Ministério Público. Daniel Cardoso que fala. Boa noite, Daniel. A Sandra quer ganhar o Vale Compra, está concorrendo, Sandra. E eu estou apertando os botões errados aqui no tablet. Não é fácil investir no Brasil. Estamos abrindo uma pequena clínica, estamos pagando o 3º aluguel sem aprovação da Anvisa. Só analisam e atendem às segundas-feiras. O Estado cria dificuldade para tentar vender facilidade. Aquele negócio que tem lá no Tropa de Elite, né? Se você quer sorrir, você tem que fazer sorrir. Você tem que me ajudar a te ajudar. O que é uma pena, é cultural isso. Deixa eu ler mais um pouco aqui, correndo, que o tempo está acabando. Bom dia, por que quando eu vou em padarias peço um cupom fiscal com meu CPF e eles não querem que eu volte mais no estabelecimento deles? Eles alegam que passando a nota fiscal eles quebram. O consumidor fica hostilizado. O quiosque nem pensar pedir nota. É o Ricardo Campelo que diz isso. Cadê? Boa tarde, Daniel. Quem são os convidados? O programa é ótimo. Quem está aqui com a gente é a promotora do Ministério Público, Luciana Asper. A gente está falando de corrupção, Bira. Corrupção começa no povo, por exemplo. Por exemplo, levar Itaipava para o churrasco e tomar Heineken. É o Diogo Machado. O Diego Machado falar isso. Boa tarde, ótimo tema sobre corrupção. Gostaria de saber o nome da entrevistada, Luciana Asper, promotora do Ministério Público. Oi, quero o UFC, a Thalita Reis que participa. Boa tarde, galera. Sem leis rigorosas, a corrupção vai continuar sendo a principal engrenagem da máquina pública. É o Thiago Henrique que fala. Acho que não é só lei, Thiago. A gente tem muito de educação aí. Muito ótimo tema e abordagem apresentada pela convidada. Creio que no país temos muitos corruptos que não sabem que são corruptos. Eu mesmo era um deles, pois quando jovem achava normal imprimir algo pessoal no trabalho. É o que diz o Alan Fuji. Daniel, em relação ao que o ouvinte colocou aí, né? Carga tributária muito pesada. Isso aí não muda a questão do ingresso caro. É mais ou menos a mesma coisa. A gente vai ter inúmeras desculpas para continuar fazendo tudo como antes. Mas não deixa de ser uma escolha, é isso que precisa entender. O fato é, se todo mundo pagasse o tributo devido, a carga tributária teria que reduzir. E quando eu for formando pessoas que estão fazendo tudo certo, pagando a carga tributária corretamente, ela vai começar a ser um cidadão diferente também. Porque ela vai exigir, ela vai começar a fazer o controle social do Estado, ir atrás das políticas públicas, cobrar, ela vai ser um cidadão diferente. Na hora que eu me coloco
do outro lado do time, eu começo a exigir. As pessoas que se rendem ao sistema porque é muito difícil enfrentar ele está fragilizado. Não, eu dou um exemplo assim, você mudar a cadeira, né? Por exemplo, quando um funcionário, o exemplo que o Alan falou, imprime imprime qualquer coisas pessoais no trabalho, usa o telefone do trabalho para fazer uma ligação para a avó que mora sei lá onde, se usa de uma estrutura da empresa para resolver questões estritamente pessoais, no momento que esse cara, eu já vi algumas pessoas passando por isso, às vezes ele resolve empreender e ele abre a própria empresa. E ele começa a ver que aquele discurso dele fala, não, mas é do chefe, não, mas a empresa tem dinheiro. Mano, ele entra em desespero com isso, porque ele vê o custo que isso dá para a empresa. Né? Custo de papel, de tinta, de telefone, de luz, de internet, desses custos que parece que ali está... Quando eu estou me beneficiando e o outro tá pagando por isso, está tudo certo. Agora inverte inverte a página. Quando você é o prejudicado. As pessoas não pensam também, a gente acha às vezes que a gente consegue passar por cima da corrupção. Tem gente que, porque acha que vive numa casa cheia de grade, que a filha não pode ir pro vizinho de bicicleta, quanto mais pegar um ônibus para ir para a escola. A pessoa acha que ela tem um carro, então ela tá protegida, tem um carro blindado, está mais protegida ainda. Elas vão se enclausurando, achando que porque tem plano de saúde, escola particular, ela paga por tudo 3 vezes, né? Porque ela paga o tributo, ela paga o tributo, ela paga o particular, ela paga o tributo em cima do particular. Mas ela acha que com isso ela está blindada. E de fato, ninguém está blindado dos efeitos da corrupção. Porque na hora que você sofre um acidente de carro na rua de madrugada sozinho, você não vai parar no hospital particular. Você vai parar num hospital público. Chegando lá, se não tiver um equipamento, um tomógrafo para fazer teu exame e você não conseguir sequer detectar o que você tem, você vai morrer sem diagnóstico. Igual um mendigo que não tem nada. Então, assim, a gente precisa se conscientizar de que ninguém está a salvo dos efeitos da corrupção. Nós somos todos iguais. Uns pagam muito mais por isso, é verdade. Né? A população que está analfabeta, ignorante, na miséria, na pobreza, que depende de serviço público para tudo, exclusivamente, ela está muito pior do que quem tem dinheiro. Só que no fundo, na hora de uma crise, na hora de um acidente, na hora de um assalto, somos todos iguais. Porque você vai parar numa delegacia de polícia, que é serviço público, você vai parar no hospital público. Você vai morrer por causa do celular. O fato é, a gente precisa começar a compreender como é que esse processo todo nos afeta para ter a coragem de peitar, ainda que seja extremamente difícil. Eu não estou dizendo que hoje enfrentar esse sistema e começar a romper, dizer eu não pago, eu não aceito, eu não me submeto, eu vou fazer o certo, eu vou pagar estacionamento privado, eu vou dar 3, 4 voltas, você quer até achar uma vaga correta, ao invés de parar na vaga do idoso, ao invés de parar em fila dupla na esquina, eu vou estar disposto a investir, é um investimento. E lembrando, gente, investimento, ele não é de hoje para amanhã, tá? Não é loteria. Investimento é uma coisa que se acumula ao longo dos anos. A gente vai começar a investir hoje para colher daqui a 20 anos. Daqui a 20 anos, talvez você não esteja vivo, talvez os políticos que você vota não vão estar mais sendo eleitos, e é por isso que os políticos adoram não permitir que a gente invista nisso, porque ele está pensando na eleição dele, que é daqui a 2 anos. E as nações que fizeram, a gente fala isso porque as nações que fizeram uma virada na percepção de corrupção, né, porque hoje a gente está em 96º na percepção de corrupção, elas investiram exatamente no fator humano. Porque eu vou lá e estabeleço os controles cada vez mais rígidos, controle interno, controles tem cada vez mais caros também, porque o controle cada vez ele sobe mais para proteger aquela avalanche que chega. Para eu tentar controlar aquela avalanche que chega, eu tenho que ser mais rígido, certo? E eu não consigo fazer isso. Passa essa avalanche e vai parar onde? Lá na repressão, na UTI, que eu salvo alguns órgãos apenas, eu salvo um percentual mínimo do dinheiro que foi desviado. Mas se eu não estiver cuidando do fator humano, que é a vacina, que é a primeira barragem, que é o primeiro freio, que é o freio moral, o freio legal, judicial, não dá conta de tudo. Eu sempre vou dar um jeito de criar um novo antídoto. Me pegaram aqui, eu vou aprender um outro jeito. É o que eles fazem. Quando a gente está melhorando as normas de controle e de repressão,
os que são alvo disso estão buscando uma forma Novos melhor métodos, né? de burlar. Então eu preciso tratar as pessoas. Acho que é aquele tripé, educação, sempre, assim, constante, mas num momento que a gente está, que é um momento de agonia, eu acho que tem que ter punição e doer no bolso. É igual lei de trânsito. Quando é que vai funcionar a lei de trânsito? Quando você começar a ser realmente multado, a multa ser muito cara. Olha, multa por estacionar em fila dupla, R$900. Sabe? R$3.000. Tem que ser assim, mano. Porque se não doer muito... E outra coisa, passou um ano e não pagou a multa, perde o carro, perde a carteira, perde direito, perde um monte de coisa. Porque senão, cara, você... E ao mesmo tempo, educar, principalmente os mais novos, porque eles já vão crescer com isso, e educar também campanhas de educação para os mais velhos. Olha, tá doendo, mano. A gente precisa tratar o tripé, realmente, do combate à corrupção, que eu costumo comparar com uma epidemia. A epidemia, você não pode tratar ela só na UTI e no ambulatório, certo? Porque na UTI, se eu tiver todo mundo doente, uma gripe espanhola chegando na UTI, a maioria vai morrer e eu não vou salvar nem os órgãos. Eu vou salvar alguns. No controle, a mesma coisa, no ambulatório. Eu não consigo... Porque o controle ele ainda consegue conter o desvio antes que o dinheiro vá. Mas isso ainda é exceção. Porque se fosse a regra, eu não chegava nem na repressão. Mas eu preciso da vacina. A vacina é que é a chave para que eu tenha um ambulatório residual, eu tenha poucos pacientes só que ali, é mau caráter, né? E que o freio moral não existiu, então eu preciso do freio legal, e eu preciso da UTI quando o ambulatório não conseguiu controlar aquele desvio antes do dinheiro ir embora. O dinheiro foi e tem que ser... Exceção da exceção, esse caso. Exceção da exceção. E tem que ser realmente proporcional ao dano causado e oportuno. Que é o que a gente está começando a ver acontecer. Então eu não posso tratar uma epidemia só na UTI. Eu não posso tratar uma epidemia só. Nenhum médico ousaria estar num ambulatório nem numa UTI se não tivessem outros pesquisando a vacina. É ou não é? Por quê? Ele ia morrer. Ele ia morrer, ele ia ser o próximo, né? Cara, a gente está chegando aqui no final do programa. Luciana Asper, promotora do Ministério Público do Distrito Federal e Território. A gente falou sobre corrupção. Muitíssimo obrigado, foi muito legal. Volta aqui um dia, a gente tem muito mais coisa para falar. O programa só tem 1 hora, a gente já estourou o tempo. Mas deixa eu ler aqui mais 3 participações. O assunto hoje é bom para todos, refletimos o que estamos fazendo para acabar com a corrupção. É o que diz o André Pig. Boa tarde, cadê? Tem gente falando aqui, auxílios não deveriam existir, é legal, mas é imoral, é o que diz o Juliano Guzmão. A gente tem muito mais coisa para falar, eu queria muito fazer um programa sobre essa questão da punição proporcional, que é uma coisa que a gente pode falar, tem muito pano para manga. Mais uma vez, obrigado, Luciana. Obrigada, Daniel, obrigada a todos os ouvintes. Foi um prazer estar aqui com vocês. Prazer é todo meu. Pessoal, participe da campanha Quero Saber, né? Uma parceria da Transamérica junto com o Ministério Público do DF. Manda por áudio suas dúvidas que o Ministério Público responde, a gente solta aqui durante a programação. E quem levou o kit Trans Notícias com convite duplo lançamento CV Tomahawk e mais vale sobremesa na Petit Gelateria foi o Alan Fuji, final telefone 1777. E a Gilce Alves levou o Vale Combo do BFC. Ambos têm 2 dias úteis para vir aqui na Rádio Transamérica buscar os seus prêmios. Um beijo para todo mundo que ouviu, um beijo para todo mundo que nos assistiu na live e amanhã a gente está de volta até. E aí, Daniel, obrigado, viu? Vamos lá. Transamérica 1 e 2.